Algo não bate na relação entre Sukuna e Yuji. Porque se Sukuna é o rei das maldições, por que ele aceitaria dividir o corpo com alguém como Yuji? E pior, em vários momentos, parece que ele não só aceita, como já esperava isso. Se isso for verdade, então Yuji nunca foi uma escolha aleatória. E isso muda completamente a forma como a história começa. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Logo no primeiro episódio de Jujutsu Kaisen, quando Yuji engole o dedo do Sukuna, tudo acontece rápido demais. Ele não hesita. Ele decide na hora. E isso já é estranho. Porque qualquer outra pessoa morreria imediatamente. Mas o Yuji não morre. Ele resiste. E isso não é normal dentro do próprio sistema do anime. O Gojo deixa isso claro logo depois. Ele diz que o Yuji é um caso único. Mas é aqui que começa o problema. Porque essa raridade nunca é explicada de verdade. E se isso não for coincidência, se a resistência do Yuji não for algo natural, mas sim algo planejado, agora olha para isso. O Sukuna poderia ter tomado o controle total do corpo logo no início. Ele mostra isso na luta contra o Megumi. Ele é dominante. Ele é superior. Ele pode assumir quando quiser. Mas ele não faz isso de forma permanente. E isso é estranho. Porque se o objetivo dele é voltar ao poder, por que esperar? Só que isso piora. Em vários momentos, Sukuna demonstra interesse em coisas específicas, principalmente no Megumi. Mas mesmo assim, ele continua dentro do Yuji. E é aqui que a coisa muda completamente. Porque talvez Sukuna não esteja preso no Yuji. Talvez ele esteja exatamente onde queria estar. Agora conecta isso com um ponto que quase ninguém liga. O Yuji não tem uma origem comum. O avô dele menciona algo antes de morrer. Ele fala sobre os pais do Yuji, mas nunca entra em detalhes. E depois disso, o anime simplesmente não explica mais nada. Mas o mangá começa a deixar pistas, principalmente envolvendo Kenjaku. E é aqui que tudo começa a encaixar. Porque Kenjaku é conhecido por manipular corpos e criar recipientes. E se o Yuji não nasceu normalmente? Se ele foi criado com propósito, agora isso muda tudo. Porque se o Yuji foi feito para ser um recipiente perfeito, então Sukuna não escolheu ele por acaso. Ele foi colocado ali, desde o início. E isso explica algo que parecia estranho lá atrás. A facilidade com que Yuji aceita Sukuna. E a forma como Sukuna não destrói o corpo completamente. Os dois, de certa forma, funcionam juntos. Mas tem um detalhe que deixa isso ainda mais pesado. Sukuna não demonstra surpresa real ao estar dentro do Yuji. Ele não questiona. Ele não estranha. Ele age como alguém que já entendeu a situação. E isso sugere uma coisa perigosa. Que talvez essa conexão já fosse esperada. Agora pensa no impacto disso. Se Yuji foi criado como recipiente, e Sukuna sabia que esse tipo de corpo existia, então a história nunca foi sobre um garoto comum que encontrou um dedo amaldiçoado. Foi sobre um plano que já estava em andamento. E o Yuji só entrou nele. Mas é aqui que vem a parte mais importante. Porque se isso for verdade, então o Yuji não é só vítima. Ele é peça central. E isso significa que tudo que vai acontecer daqui para frente já começou muito antes do primeiro episódio. Se você está percebendo isso agora, já entendeu porque essa escolha nunca foi aleatória. E quando a história revelar tudo sobre a origem do Yuji, vai ficar claro que o Sukuna não escolheu ele. Ele já estava destinado a isso.